Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui falando da minha sala maravilhosa, do meu apartamento novo maravilhoso. Ainda estou aqui sentada no tapete. O que eu quero falar hoje é sobre vale a pena ainda vir para Portugal? Algumas pessoas me perguntam, Nilda, ainda vale a pena ir para Portugal? Quais são as desvantagens, pontos negativos, pontos positivos? Como que é ir para Portugal hoje? E aí eu digo, se você quer mudar de país, se você quer vir para Portugal, se você escolheu Portugal, por que você quer vir para Portugal? Primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Por que você quer sair do seu país? Por que você quer vir para Portugal? Você quer sair do seu país? Você está preparado nesse momento para sair do seu país? Está preparado financeiramente? Está preparado psicologicamente? Está desapegado já o suficiente? Porque quando você muda de país, não é só Portugal, qualquer país para onde você vá, a cultura vai ser completamente diferente. Você vai ter as mesmas dificuldades de falta de dinheiro se você não estiver preparado. Se você não estiver preparado financeiramente e não tiver um emprego já arrumado, para qualquer país, não é só para Portugal, você vai ter o mesmo problema, tá? De arrumar emprego, de pagar um arrendamento, de pagar energia, todas as despesas que você teria em Portugal, você teria em qualquer país. Por isso que eu digo que é tudo igual. Muita gente quer mudar de país, muita gente quer vir para Portugal, mas nem sabe por quê. Ou porque pensa que Portugal é o mar de rosas, é o país das maravilhas, que chegando aqui vai ser tudo fácil, você vai resolver todos os seus problemas. Não vai, porque o problema existe em qualquer lugar do mundo, tá? Você vai para a França, você vai ter problema. Se você não trabalhar, você não tem o que comer, não tem como pagar suas contas, não tem como pagar sua moradia. Isso em qualquer país, Estados Unidos, Brasil, é tudo igual. Você precisa trabalhar, precisa dar o duro para você ganhar, para você receber seu salário e pagar suas contas, pagar sua moradia, pagar energia, telefone, se você quer ter televisão, se você quer ter carro, você tem que trabalhar, senão você não tem dinheiro. Então, ou você já está preparado, vem com o emprego arrumado, tem o dinheiro suficiente para você passar por um período, longo período, eu diria no mínimo 7 meses, para você não correr risco de ter que voltar para o Brasil e pôr tudo a perder. Então você tem que estar muito bem preparado. Se você está bem preparado financeiramente, se você tem essa vontade e escolheu Portugal, é claro que vale a pena. Vale a pena Portugal, vale a pena para qualquer país para onde você quiser ir. Vale a pena você realizar o seu sonho, o seu desejo, independente de qual seja, desde que você tenha pé no chão, tenha responsabilidade, saiba os perrengues que você vai enfrentar, as dificuldades. Você vindo bem preparado, com dinheiro, quais são as dificuldades? Quando você chega no país, você vai buscar a sua moradia, né? Tá, você já tem o dinheiro, já tem lá para dar as calções ou a calção, você tem como arrendar o seu apartamento, ou você vai comprar um imóvel, né? Aí você fala assim, tá, então qual é o problema? Não é problema, são desafios que você vai ter que enfrentar um a um, porque é como se você estivesse nascendo naquele país. Você não conhece nada, não conhece ninguém, você não tem a sua documentação ainda, então você vai correr atrás da documentação para você se legalizar no país. Você não pode ficar ilegal no país. Se você quer trabalhar, se você quer ter os direitos de um cidadão, você tem que se legalizar no país. Então tudo isso é desafio, porque para você se legalizar, para você ir atrás, para você conseguir por toda a documentação em dia, não é tão fácil, não é simples. Você vai estar sempre lá em órgão público, você vai um dia, não vai dar certo, você vai ouvir muitos nãos, e aí você tem que ter aquela paciência, você tem até conseguir tirar toda a sua documentação. Você vai atrás de médico de família, vão falar para você que não tem, aí você quer passar no médico lá na hora, no médico que estiver lá, vão falar que não dá, que você vai ter que voltar no dia seguinte. Então você vai começar a encontrar tantas dificuldades
que se você não estiver preparado para isso, começa a ficar desesperado. Ah, o que eu vim fazer aqui? Que nada dá certo. Mas é o normal, é o natural, é o processo normal que nós falamos de adaptação, né? Um dia de cada vez. Você vai, hoje não deu, pode ser que amanhã vai dar, pode ser que você vai e não vai dar de novo, aí você vai de novo. Tem que ter paciência e trabalhar muito a sua mente para você não se deprimir, para você ficar bem, independente de todos esses problemas, porque é só problema que você encontra. Aí você vai chegar o inverno, vamos supor que você veio no verão e todo mundo fala tanto do inverno, você não sabe como é que vai ser o seu inverno, como que é a sua casa que você alugou, se ela é gelada, se ela não é gelada, se ela é confortável no inverno. Isso é um item muito importante. Tem gente que não dá a mínima, mas é muito importante, porque o frio, a casa gelada, ela deprime, se você não estiver bem preparada, não tiver estrutura, se você está num lugar que é muito gelado, muito afastado, você depende de transporte público, você fica lá no ponto, né, na paragem de autocarro se congelando. Então tudo isso começa a mexer com o seu humor, com a sua cabeça. Então você tem que estar preparada para tudo isso. Por isso que eu sempre falo, você tem que saber onde você vai morar, você tem que saber o que você quer. Quando eu vinha para Portugal, eu já tinha certeza que eu queria morar em cidade grande, tá? Eu queria morar ou em Lisboa ou no Porto, mas meu sonho, aquela coisa, era Porto mesmo, tá? Porque desde a primeira vez que eu vi Porto, eu me apaixonei pelo Porto. Mas aí eu pensava até em Lisboa pelo clima, né? Porque achei que aqui fosse ser muito frio e achei que Lisboa fosse ser mais parecido com São Paulo. Só que acabei indo para Coimbra, né? Que meu marido foi estudar e a escola mandou ele para Coimbra. E lá em Coimbra, totalmente diferente do Porto de Lisboa. Era uma cidade pequena, quer dizer, é pequena. Quando eu vim, acho que ela era a quarta maior de Portugal, né? Depois de Lisboa, era Lisboa, Porto, acho que era Braga, depois vinha Coimbra. E Coimbra, eu amei morar em Coimbra, eu adorei, eu me apaixonei, eu nunca tinha morado, né, em cidade assim, e me apaixonei por Coimbra, adorei. Mas lá não tinha tudo que a gente precisava, né? Acabamos mudando para Gaia, por motivo profissional do meu marido, mudamos para Gaia, que é uma cidade grande, que estamos do ladinho do Porto, que é como se fosse Porto, né? E aqui tem tudo. Gaia é um concelho do distrito do Porto, é independente, tem de tudo, inclusive tem metrô, o metrô atravessou a ponte, você está aqui em Gaia, atravessou a ponte Dom Luís, você já está no Porto, né? Eu estava preparada financeiramente, psicologicamente também eu já estava preparada, eu já sabia como seria, teria saudade da família do Brasil, esse lado de saudade, de desapego, eu já estava bem preparada, tá? Eu tive mais saudades, eu acho que eu sofri mais por causa do meu roupão, um roupão de lã vermelho, lindo que eu tinha, longo, de lã, que eu comprei no Quite. Olha só como eu sou chique, né? Comprei no Quite e era assim de estimação, porque eu não sei se um dia eu volto pro Quite, né? Acabei dando, porque não cabia na mala, acabei doando, nem sei se a pessoa usa, nem sei se ela tem ainda, só sei que se tem uma coisa que eu me arrependi foi de doar aquele roupão vermelho com os palhacinhos desenhadinhos que eu comprei no Quite. Com relação às pessoas, eu já estava bem preparada porque como eu já tive uma experiência na França, que era muito mais difícil naquela época, né, porque não tinha nem rede social, você mandava uma carta, demorava um mês para chegar, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, telefone para telefonar era super caro, então como eu já tinha tido essa experiência, para mim Portugal estava de boa. Minha preocupação maior era o meu marido e meu filho, né? As saudades que eles sentiriam, mas eu estava ali firme e forte para dar o suporte para os dois, para fazer os dois bem, ficarem bem, né? Então, isso conta muito também, tá? Para quem não está acostumado, para quem nunca saiu do país, é um baque, pode ser um choque, tá? Essas saudades, depende como que você é aí com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos, depende do apego que você tem com as pessoas, tá? Depende muito de como você é,
como é o seu convívio com essas pessoas, né? Eu morei 2 anos na França, depois eu morei 16 anos sozinha em São Paulo, eu era muito independente, vivi muitos anos sozinha, portanto, eu não tinha nenhum problema e viajava muito sozinha também. Mas para quem não está acostumado, não é fácil. Toda essa bagagem, essa coragem minha, esse desapego, foi tudo morando na França. Aqueles 2 anos que eu fui sozinha a trabalho, tá? Tinha todo o apoio da empresa, mesmo assim eu sofri nos 5 primeiros meses, só chorava. Então, esses 2 anos que eu passei lá, me deu muita bagagem de tudo, tá? Fiquei muito corajosa e tinha todo o apoio financeiro lá. Então, assim, para quem não está preparado financeiramente, é muito difícil. Eu acho que não vale a pena você deixar seu país se você não tem dinheiro suficiente para você se manter por um período de no mínimo 7 meses. Se você tá com, eu tô falando assim, se você tá com família, né? Ou você e seu marido, depende o quanto você tá disposto a sofrer, né? Porque tem gente que pega a mochila, os jovens, tem muito jovem que pega a mochila com um pouquinho só de dinheiro e vai embora, mundo afora e tá feliz, né? Vai, aprende várias línguas e não troca essa vida por nenhuma outra. Então depende muito do que você quer para você, né? Se você quer uma casa, se você quer um trabalho, se você quer estar com a sua família, com seu marido, com seu filho, se você tiver, tudo isso interfere e muito nisso, tá? Se você está sozinho, está disposto a dormir num banco lá na estação de metrô ou lá na estação de comboio, não é verdade? Se você quer correr esse risco de se aventurar, de não conseguir emprego, e você toma o risco sozinho. Agora, se você tá com família, se você tem criança, com a experiência que eu tenho, eu não me arriscaria, tá? Nem para Portugal e nem para nenhum país, né? Mas falando de Portugal, o arrendamento tá super caro, o salário mínimo tá baixo, né? Tá 820 euros. E dependendo onde você vai morar, pode ser que tenha um arrendamento bem mais barato, mas aí você tem que se preocupar também com o emprego que você vai arrumar. Você vai arrumar emprego? Porque você tem que estar preparado e disposto a trabalhar de qualquer coisa, de limpeza, de construção, do que vier, porque você chega sem nada e é o desespero para você ter o dinheiro para pagar seu arrendamento, supermercado e todas as necessidades básicas, aquela que você precisa para viver, para você, para sua esposa, para o seu filho. Então, você está disposto a pegar o que der e vier, a pegar peso, a trabalhar de pedreiro no sol, ficar lá no sol pegando cimento, a trabalhar de faxina? Se você está disposto e se você está consciente de tudo isso que você vai passar, além de toda a burocracia que eu falei, de documentação, além de todas as outras dificuldades, da saudade, de tudo, se você está disposto a sofrer. Agora, se você tem dinheiro, o resto você vai ter dificuldade, mas você vai resolvendo um de cada. Que tive os desafios, né, como qualquer pessoa que muda de país, mas o principal, que era dinheiro, eu tinha para poder pagar meu arrendamento, para poder comer, para dar segurança para o meu filho. A minha preocupação maior sempre é meu filho e meu marido, né? Quando eu era sozinha, eu me preocupava só comigo e me virava. Agora eu tenho 2 preocupações, o meu marido e meu filho. Claro, meu marido também se preocupa comigo e com meu filho, e somos uma família. Então, assim, eu estava preparada financeiramente e tirei de letra sim, tá? Esses desafios, claro, tinha dia que desanimava. Eu ia lá na escola buscar vaga para o meu filho, lá no agrupamento, não tinha vaga, eu ficava desesperada. Mas eu sabia que no fundo ia tudo dar certo, tudo dá certo. Se você está fazendo a sua parte, não tem o porquê não dar certo. Porque Portugal facilita para os imigrantes, porque ele precisa de imigrante. Então é de interesse deles também de recolocar as pessoas que estão legalmente no país. Portugal também quer ver as pessoas trabalhando, quer ver as crianças estudando, não iria dificultar de propósito, né? Se você está legal no país, não tem o porquê. Então, você tem que estar disposto a enfrentar todos esses desafios, que faz parte do processo,
E para quem está preparado, não tem o que temer. Se você não tem nem criança, você tem dinheiro, se você é aposentado, já tem sua aposentadoria, e você quer viver sua aposentadoria fora, e você quer um lugar seguro, com natureza, é perfeito. Claro que vale a pena. Eu acho que só não vale a pena se você vem dependendo de emprego, dependendo de salário mínimo, de conseguir um emprego para poder viver. Aí eu acho que não vale a pena, tá? Falando sinceramente, sem querer destruir sonhos, se você não tem dinheiro para ficar no mínimo 7 meses, se você não está preparado financeiramente, eu acho que não vale a pena. Agora, se você é apegado, se você tem saudades, mas você tem dinheiro, já é muito mais fácil, porque você vai se distrair, você vai ter como se distrair. Você vai para o cinema, você vai para o teatro, você vai pegar o avião, vai para o Brasil, visitar a família. É diferente de quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro sofre muito. Então, quem não tem dinheiro, quem não está preparado financeiramente, eu acho que não vale a pena. Se você está preparado, se você tem dinheiro, eu acho que vale sim muito a pena. Se você é aposentado, tem sua aposentadoria, quer viver em Portugal, quer viajar bastante, quer vir para Portugal, daqui você faz seu ponto, né, principal, aí daqui você pode ir para a Itália, para a França, conhecer toda a Europa. Se você tem dinheiro, é a aposentadoria perfeita, tá? Você pode até aprender outras línguas, né? Fazer um curso e depois ir lá, vamos supor, você vem para cá, faz um curso de francês online e depois vai para Paris para praticar o francês, vai para Londres para praticar seu inglês, vai para Itália. Nunca parar, a mente, nunca parar, né? Você está aposentado, tem 60, 65, 70, mas você tem saúde, quer viajar? Viaja, estuda línguas para você poder trabalhar a cabeça, o cérebro, leia livros, toma vinho. Olha, perfeito, vale muito a pena sim, tá? Vai muito de cada um, tá? Vai muito do que você busca, do porquê você quer vir para Portugal. Por que Portugal? Eu digo que depois de 2 anos tudo melhora, tudo começa, você se sente mais pertencente com 2 anos. Com 5 igual eu, já me sinto uma tuga. Já me sinto portuguesa, porque eu me sinto tão em casa com 5 anos, me sinto muito bem. Qualquer lugar que eu vou, me sinto muito bem, tá? Pode ser português, pode ser brasileiro me atendendo. Às vezes eu nem percebo que eu tô falando com um brasileiro. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa só depois de muito tempo que eu percebi que é brasileira, de tão acostumada que eu já tô assim com o português de Portugal, com o brasileiro. Então, você se sente pertencente com o tempo. Essa fase, com 5 anos, você já não se sente mais assim, imigrante. Você já se sente... Você é imigrante, claro que você sempre vai ser, né? Mas aquele complexo, sabe aquele complexo de imigrante, aquele complexo que você chega se sentindo assim, com medo, frágil, todo mundo te subestima, as pessoas não te conhecem, te subestimam, sabe assim? Tudo isso passa. Com 2 anos eu diria que você já tá bem. Aí 3 tá melhor ainda e vai melhorando, melhorando, melhorando. Tá bom? Eu espero que tenha sido útil. Eu falei aqui minha opinião sincera, o que eu realmente acho, e que ajude você um pouquinho. Você que tá pensando em vir, tá bom? Então, faça seu comentário se você gostou do que eu falei aqui. Comenta aí, troca experiência, se você concorda, se você não concorda. Me siga no Instagram, é o @NildaLourencoOficial. Já nem lembrava mais do meu Instagram, @NildaLourencoOficial, tá bom? Me siga lá, dá seu like. Sei por que vocês não dão like, hein? Alguns dão, mas não são todos. Precisa dar like. Você não gosta da minha informação? Então não custa, né? Dá um joinha aí. Não custa, né? Deixa de ser egoísta, hein? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.